o paradigma da concepção e da metodologia de grupos e de facilitação de grupos fenomenológico existencial, né, é um paradigma muito rigoroso, né, e ao mesmo tempo muito sofisticado, né, e ao mesmo tempo, ainda que muito rigoroso e sofisticado, é um paradigma bastante simples, né, tanto na sua concepção como na sua aplicação, né. O grupo, né, naturalmente, quer dizer, naturalmente quando nós juntamos, né, um conjunto de pessoas, ou quando se junta um conjunto de pessoas, né, que interagem entre si e que se constituem como um grupo, né, esse grupo, enquanto tal, né, tal como as pessoas individualmente, né, esse grupo tem momentos implicativos e momentos explicativos, né? Ou seja, esse grupo tem momentos implicativos, compreensivos, fenomenológicos existenciais, né? E momentos que não são implicativos, ou seja, momentos explicativos, né? Esses momentos explicativos podem ser teoréticos ou podem ser comportamentais, né? Então, o grupo, né, enquanto processo, pode se dar nessas duas formas, implicativa e explicativa, né? Pode se dar de uma forma implicativa, né, com um funcionamento coletivo compreensivo, fenomenológico, existencial e dialógico, né? Implicativo, gestaltificativo, né, enquanto funcionamento implicativo, fenomenológico existencial, e pode se dar com momentos explicativos, ou seja, momentos de funcionamento em que o grupo se dá enquanto coletivo de um modo teorético ou de um modo comportamental, né? O paradigma fenomenológico existencial, né, compreensivo e implicativo do trabalho com grupos pressupõe um privilegiamento e uma promoção, né, dos momentos fenomenológicos existenciais compreensivos e implicativos do processo grupal, né? A partir de uma premissa de que a momentaneidade instantânea, né, da vivência grupal nesse modo fenomenológico existencial compreensivo e implicativo, né, que é criativo, né, que produz superação, né, que produz um funcionamento criativo tanto do grupo enquanto coletivo como das pessoas individualmente, né? Então, baseado nessas premissas, né, o interesse do paradigma fenomenológico existencial e dialógico, né, do trabalho com grupos, né, reside especificamente em privilegiar e em promover esses momentos fenomenológicos existenciais do funcionamento grupal, né? E como se faz isso, né? Quer dizer, em primeiro lugar, a premissa que vale para, né, para a prática da abordagem fenomenológica existencial como um todo, né? Ou seja, em primeiro lugar, né, a primeira tarefa, né, do facilitador de um grupo fenomenológico existencial é exatamente não atrapalhar, né? Porque na medida em que ele não atrapalha, né, e que esse funcionamento grupal, fenomenológico existencial, né, é a vivência de forças, né, a vivência coletiva e individual, né, do desdobramento de forças pré-reflexivas, que são as possibilidades e que se constituem como ação no seu desdobramento, como compreensão fenomenológica existencial, à medida que essas forças se desdobram como ação coletiva e ação individual, né? Na medida em que a vivência fenomenológica existencial é a vivência de forças, essas forças, se não forem reprimidas, se não forem atrapalhadas, naturalmente elas se impõem
como forças criativas, como forças plásticas, né? Como forças fenomenológicas existenciais hermenêuticas, né? E constitui o processo grupal, né, como um processo criativo, como um processo de superação, como um processo de promoção de uma saúde existencial enquanto vivência de uma superabundância de força de vida. Então, a primeira premissa, né, do trabalho do facilitador é não atrapalhar o processo de desdobramento dessas forças, de imposição momentânea dessas forças, né, e de desdobramento enquanto vivência coletiva grupal e vivência individual no contexto do coletivo grupal, né? Não atrapalhar significa exatamente, né, não privilegiar, não promover o modo explicativo de sermos, né? Não impor ao funcionamento grupal, né, padrões de comportamento, de procedimento a partir do poder do facilitador que privilegiem o modo explicativo de sermos, o modo de sermos do acontecido, né? Quer dizer, e esses padrões dizem respeito especificamente, né, a tratar o grupo objetivamente, ou seja, tratar o grupo como objeto, né? O modo fenomenológico existencial de sermos não é objetivo, né? Ou seja, não se dá na dicotomia sujeito-objeto, né? Então, promover o funcionamento grupal, né, envolve respeitar essa dimensão do funcionamento grupal, no qual, né, o funcionamento grupal se dá como ação, né, e no qual a presença e a atualidade do facilitador se integra naturalmente à ação do coletivo grupal, tanto em termos de ação coletiva grupal, como em termos de ação individual diferenciada no contexto coletivo do grupo. Então, não privilegiar uma perspectiva que entende o grupo como objeto e que trata o grupo como objeto, né, é uma das formas fundamentais através das quais o facilitador não atrapalha o funcionamento do grupo. Por outro lado, o modo fenomenológico existencial, em não sendo um modo de sermos que se dá na dicotomia sujeito e objeto, ele não é teorético, né? Quer dizer, então, uma das formas de não atrapalhar o funcionamento do grupo é não privilegiar um funcionamento teórico dentro do contexto grupal, né? E, em não privilegiando um funcionamento teórico, não privilegiar um funcionamento moralista no contexto do grupo, né? A vivência grupal fenomenológico-existencial, a vivência grupal compreensiva e implicativa, né, como toda vivência fenomenológico-existencial compreensiva e implicativa, não se dá na perspectiva da vivência da causalidade, da vivência das relações de causa e efeito. Não atrapalhar o funcionamento implicativo, compreensivo do grupo é não privilegiar o funcionamento dentro do eixo da dicotomia de causa e efeito. Não privilegiar a participação no grupo a partir de uma perspectiva da causalidade, né? A vivência fenomenológica existencial, toda ela, seja ela coletiva, seja ela individual, é desproposital, né? É a vivência do desdobramento de possibilidades, a vivência do desdobramento da ação, que é eminentemente desproposital, né? E que não se dá no eixo pragmático das utilidades e dos usos, né? O funcionamento fenomenológico existencial não é um funcionamento que se dê no modo de sermos das utilidades, dos usos e dos úteis, de um modo tal que funcionar numa perspectiva pragmática no contexto do grupo é exatamente atrapalhar o desenvolvimento do processo compreensivo e implicativo, fenomenológico existencial dialógico do grupo, né? Quer dizer, então,
o grupo demanda que o facilitador, né, participe do processo grupal no modo inútil de sermos, né? O modo inútil de sermos, que não obstante ser inútil, é exatamente o modo produtivo de sermos, né? O modo produtivo da ação, do desdobramento de possibilidades, né? E o modo produtivo de sermos da ação, do desdobramento de possibilidades, não é pragmático. De modo que funcionar pragmaticamente, funcionar a partir do eixo de causas e efeitos, né? E a partir da perspectiva dos usos, da utilidade, né? E dos úteis no contexto do grupo, é exatamente atrapalhar o funcionamento grupal, né? Ou seja, né? Funcionar segundo o eixo da utilidade, né? Funcionar no contexto do grupo, na perspectiva pragmática da utilidade, é exatamente atrapalhar o processo grupal, né? Isso fundamentalmente porque o grupo se desenvolve, né, enquanto momentaneidade instantânea, fenomenológico existencial, né, de um modo que é basicamente o modo inútil de sermos, né? O modo inútil de sermos que, não obstante ser inteiramente fora, né, do modo de sermos da utilidade, é um modo inútil de sermos que é produtivo, porque é atualização, porque é ação, porque é desdobramento de possibilidades, porque é criação, porque é superação, né? E ainda, né, o funcionamento grupal não é realista, né? Nós precisamos entender isso e não termos medo de assumirmos isso de um modo claro, né? Porque o modo de sermos da realidade é apenas o modo acontecido de sermos. O modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, enquanto o modo de sermos do desdobramento de possibilidades, do desdobramento da ação, é o modo de sermos da possibilidade. É o modo de sermos do acontecer enquanto desdobramento produtivo de possibilidades, enquanto criação a partir do desdobramento da ação. O modo de sermos fenomenológico existencial, compreensivo e implicativo é o modo de sermos, né? Que é o modo de sermos do desdobramento da possibilidade e não o modo de sermos da realidade. Então, funcionar no contexto grupal, né, de um modo produtivamente fenomenológico existencial, né, significa abrirmos mão, né, do modo acontecido de sermos, que se constitui como realidade, né, e momentaneamente privilegiar instantes de vivência do modo de sermos, do desdobramento da possibilidade, do modo de sermos da possibilidade, que é o modo inútil de sermos, fenomenológico, existencial e dialógico da ação, do desdobramento de possibilidades. Então, se o facilitador, em primeiro lugar, né, não atrapalha o grupo, evitando um modo objetivista de comportamento no grupo, né, evitando um modo teorético, né, de participação no desdobramento da vivência grupal, evitando um modo moralista de sermos no desdobramento da vivência grupal, evitando um modo pragmático no desdobramento da vivência grupal, né? Evitando um modo realista na vivência grupal, né? No desdobramento da vivência grupal, e isso quer dizer evitando um modo técnico, né, de participação no grupo, né? Se o facilitador abre mão, né, desses modos de ser que caracterizam o modo de sermos do acontecido, né, ele não atrapalha o desenvolvimento do grupo, né, de momentos fenomenológicos, existenciais e dialógicos, compreensivos e implicativos, gestaltificativos, enquanto momentos ontológicos e hermenêuticos da vivência grupal.
né? E mais do que isso, né? Na medida em que o facilitador não atrapalha, né, o desenvolvimento da importância de momentos fenomenológicos existenciais, né, no desdobramento da vivência grupal, ele se habilita para participar de um modo ativo, né? Ele se habilita a participar como ator, né, na vivência desses momentos ontológicos, fenomenológicos existenciais do desdobramento da vivência grupal. São esses momentos ontológicos, fenomenológicos existenciais da vivência grupal que constitui o cerne, né, do processo criativo do processo do grupo enquanto provedor de possibilidade de ação, de desdobramento de possibilidades, de vivência fenomenológica existencial pré-reflexiva, né, e compreensiva e implicativa, né? Esses momentos é que são o cerne da proposta fenomenológica existencial, né, de concepção e de facilitação de grupos, né? Esses momentos, como eu disse no início, né, como eles são força, né, são vivência de força, tanto em termos individuais como em termos coletivos, forças que são as possibilidades que se constituem conscientemente, né, tanto em termos de vivência grupal como em termos de vivência coletiva, como consciência fenomenológica, tanto em termos individuais como em termos coletivos, consciência pré-reflexiva, compreensiva e implicativa, né? Como esses momentos são vivência de força, elas se impõem, essas forças se impõem naturalmente, caso elas não sejam reprimidas pelo poder do facilitador no grupo, né, que impõe um modo de funcionamento proposital, né? Um modo de funcionamento baseado em características do modo de sermos do acontecido. Se o facilitador não atrapalha o grupo, impondo essas características do modo acontecido de sermos ao funcionamento grupal, naturalmente os momentos fenomenológicos existenciais, enquanto vivência coletiva e enquanto vivência individual no contexto do grupo, se impõem, né? Aparecem de um modo tendencialmente mais frequentes, né? Se impõem de um modo mais frequente, né, em sua presença e atualidade, enquanto vivência coletiva do grupo e enquanto vivência individual. Vivência que é provedora, né, de criação e de superação enquanto experiência coletiva e enquanto experiência individual no contexto do grupo, né? Então, não atrapalhando, a vivência naturalmente se constitui como vivência ontológica, hermenêutica, fenomenológico-existencial, coletiva e pessoal, né? Não atrapalhando, né? Como nós dizíamos, o facilitador se habilita a efetivamente facilitar, potencializar, mediar o processo grupal enquanto processo ativo, enquanto processo fenomenológico existencial, na medida em que, enquanto ele se abstém de participar do grupo, né, encarnando, né, perspectivas do modo de sermos do acontecido, né, ele cria condições para si mesmo, né, para atuar no grupo de um modo produtivo, de um modo criativo, né, fenomenológico existencial, de um modo ativo, de um modo compreensivo e implicativo, né, que pode permitir ao grupo a potencialização de sua vivência fenomenológica existencial, né? Então, basicamente, né, a participação do facilitador no modelo fenomenológico existencial do grupo, quer seja ele gestáltico, quer seja ele rogeriano, fundamentalmente tem a ver com ele se abster de características do modo acontecido de sermos, né? Características do modo explicativo de sermos, do modo técnico, do modo teorético
do modo pragmático, do modo realista, do modo causal de sermos, né? Se ele se abstém desses modos de funcionamento na vivência grupal, ele se potencializa para participar do processo grupal efetivamente como ator, no sentido fenomenológico existencial do termo, e potencializar a vivência grupal enquanto vivência criativa, enquanto vivência de superação, enquanto vivência compreensiva e implicativa, fenomenológico-existencial e dialógica da ação, do desdobramento da ação, enquanto vivência individual e coletiva de possibilidades e do desdobramento criativo, produtivo de possibilidades, que é o que nós chamamos de ação. Ação que, no contexto grupal, vivência de ação fenomenológica, existencial, compreensiva e implicativa, que no contexto grupal se dá como ação coletiva do grupo e como ação individual das pessoas no contexto da vivência grupal. Na medida em que a consciência coletiva do grupo, fenomenológico existencial, é uma consciência que é consciência coletiva grupal e é consciência, processo de vivência de consciência compartilhado e constituído pela vivência das pessoas individualmente no contexto do coletivo da vivência grupal.